Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor continue nos abençoando ainda nesta noite, agora com a exposição da sua palavra. Peço aos irmãos que abram, por favor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Na próxima semana darei sequência, retomarei aquela série do Sermão da Montanha, mas hoje, especialmente, eu gostaria de trazer um assunto que não é muito falado, mas que é muito importante para a vida da igreja, em relação também com as comemorações da Reforma Protestante. Agora, no dia 31 de outubro, foi comemorado em todo o mundo 502 anos da Reforma Protestante, desde o dia em que Lutero afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então, pensando justamente nesse contexto, o assunto nosso hoje será o sacerdócio universal dos crentes. Mateus capítulo 16, leremos os versos 13 ao verso 20. Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso 20. Nós lemos o seguinte: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Senhor, que bom e quão agradável é estarmos reunidos como irmãos diante da Tua presença para exaltar-lhe louvores, também para ouvir o que o Senhor tem a dizer a todos nós através da Tua santa palavra. Porém, Senhor, sem a ação do Teu Espírito, isso não nos é possível. Por isso pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos dê a iluminação da Tua palavra, e que ela assim seja persuasiva aos nossos corações, que sejamos guiados por ela, guiados pela verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nos últimos anos vem crescendo o interesse pela teologia reformada. Essa teologia que há alguns anos atrás não era tão falada, mas que agora tem se tornado cada vez mais popular. Isso por causa da ascensão da internet. Hoje as pessoas têm acesso à internet, a exposições bíblicas criteriosas, a explicações coerentemente bíblicas a respeito de diversos temas, os mais variados, que tocam a vida pessoal de cada um de nós e também a vida da igreja. E justamente este conteúdo que hoje está disponível na internet para todos quantos querem acessar, traz também denúncias. Denúncias contra os abusos de autoridade, denúncias contra as manipulações em massa, denúncias contra as heresias sustentadas por diversos líderes religiosos, a fim de sustentarem a ostentação e certos privilégios a partir do povo de Deus, denúncias contra a manipulação indevida das finanças alheias, explorando de modo excessivo as condições financeiras das pessoas, porque o objetivo é, muitas vezes, arrecadar recursos financeiros. As pessoas, com base nessa verdade, estão se despertando e migrando de muitas igrejas para outras, dentre as quais estão presentes as igrejas históricas, as igrejas conservadoras. Essas pessoas estão chegando muito decepcionadas, muito machucadas, desiludidas, mas ainda sustentando aquela boa motivação de encontrar uma igreja séria no tocante ao ensino da palavra de Deus e também de ser devidamente instruído por ela. A passagem que nós lemos, ela vai nos instruir sobre como devemos discernir a identidade de Jesus e, com base nesse discernimento, andarmos em conformidade com Ele.
a maneira como nós identificamos a Cristo, a maneira como nós identificamos o Senhor através da sua palavra, deve afetar de modo direto a nossa maneira de lidar com o nosso testemunho no mundo. E é exatamente isso que essa passagem vai nos instruir. Vamos olhar agora para o que diz a palavra no capítulo 16. Olha só o contexto que nós temos aqui. No capítulo 16, o verso 1 até o verso 4, nós vemos os fariseus provocando Jesus com a motivação errada. Nós sabemos até aqui que Jesus já tinha feito muitos sinais, muitos prodígios diante dos fariseus. Eles se recusaram a acreditar em Jesus, olhando para aqueles sinais. E agora eles estão diante de Jesus dizendo: vai, nos mostra mais aí alguns sinais, prova que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor realmente é divino. Jesus se recusou a entrar naquela malícia e disse que bastava para eles um último sinal, que é o sinal de Jonas, se referindo aqui à sua ressurreição. Ele haveria de ser sacrificado na cruz, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele seria levantado dentre os mortos. Esse era o último sinal que aqueles fariseus precisavam receber. Jesus se recusou a entrar naquela malícia. Aí, a partir do verso 5 até o verso 12, Jesus faz uma advertência aos discípulos contra o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? A heresia deles, muito sutil como sempre. E aqui se apresentando com forma de piedade, mas no final o que eles estavam querendo fazer era lançar dúvidas contra a identidade de Jesus. Jesus, percebendo essa malícia dos fariseus, advertiu os discípulos: tomem cuidado com essas heresias, tomem cuidado com essa gente, porque o objetivo dessa gente é de provocar dúvidas nos seus corações e corromper a fé neles. Aí nós entramos no nosso texto, verso 13 ao verso 20. Aqui, pelo poder de Deus, pela ação divina, os discípulos identificaram corretamente quem era Jesus. Justamente por causa dessa identificação, justamente por causa dessa revelação, a partir do verso 21 até o verso 23, Jesus agora justifica o que ele tem que fazer. Quem ele é, verso 13 ao verso 20. Verso 21 ao verso 23, o que ele deve fazer como Messias? Ele deve ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos do povo, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, porque esta é a missão do Messias. Então Jesus agora anuncia para os discípulos, o primeiro anúncio que ele faz aos discípulos no norte da Palestina, sobre o que ele deveria fazer em Jerusalém. Ele vai repetir esse discurso no capítulo 17 e no capítulo 20 também do Evangelho de Mateus. E aqui Jesus faz então esta afirmação do que ele deveria fazer em Jerusalém. A partir desta parte, verso 24 até o verso 28, o que é que Jesus ensina aos discípulos? Ensina os discípulos a se identificarem com ele. Aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Confiados nessa identificação, confiados nessa revelação dada pelo Pai de que ele é o Messias, então os discípulos deveriam segui-lo. Negando-se a si mesmo, como já foi dito, tomando a cruz e seguindo. Foi isso que Jesus então ensinou, que eles deveriam se identificar com ele. Jesus, como eu já disse, estava no norte da Palestina. Verso 13, diz que ele estava nas bandas de Cesareia de Filipe. Se você voltar os seus olhos um pouquinho para o capítulo anterior, capítulo 15, verso 39, diz que Jesus estava no território de Magadã. O território de Magadã é o território que ficava nas margens do Mar da Galileia, e Jesus sai daquela região e vai mais ao norte, Cesareia de Filipe. Ali Jesus então, sabendo que o seu tempo era curto, que ele tinha pouco tempo até a sua crucificação, ele passou então a ensinar os discípulos a respeito da sua identidade e também o que ele deveria fazer com base na sua identidade, porque a identidade de Jesus estava relacionada com a sua missão. E é isso que os discípulos precisavam entender, quem ele é e o que ele deveria fazer. Por que Jesus se preocupou em falar com os discípulos de maneira mais clara a respeito dessas coisas? Porque naquele contexto havia muita confusão a respeito de quem era Jesus. Para os fariseus, Jesus era um falso profeta. Ele falava que era o Filho de Deus, mas ele agia, ele praticava, ele realizava aqueles sinais, aqueles prodígios pelo poder de Beelzebu, um deus cananeu considerado o maioral dentre os espíritos das trevas. Os fariseus pensavam isso. Olhavam para Jesus e diziam: ele fala que é o Filho de Deus, mas o que ele faz é pelo poder dos demônios. Isso nós comprovamos olhando para o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no verso 24.
capítulo 12 de Mateus, verso 24. Você pode conferir, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, ele havia se identificado como filho de Davi, os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. O que eles falavam? Eles falavam isso: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Era assim que as autoridades religiosas identificavam Jesus. Mas veja como uma representação do governo político, do governo romano na Palestina, pensava a respeito de Jesus. Agora vamos para o capítulo 14, verso 2. Olha o que Herodes Antipas falava a respeito de Jesus. Capítulo 14, verso 2. Verso 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Herodes, aqui Antipas, era o governador de quase toda a Palestina. Era uma autoridade política, representando o governo romano. Olha o que ele falava a respeito de Jesus no verso 2. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes não identificava Jesus como filho de Deus, senão como uma ressurreição de João Batista. E o poder que Jesus operava não era nenhum outro poder, senão aquele que foi visto também em João Batista. Então, voltando agora para o nosso texto, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, verso 14. Jesus pergunta aos discípulos o que o povo falava a respeito dele. A resposta está no verso 14, dizendo: uns dizem João Batista, alguns acreditavam de fato que Jesus não era o Filho de Deus, senão uma ressurreição, o João Batista ressuscitado. Outros diziam: não é João Batista, é Elias. E outros ainda diziam: não é João Batista e nem Elias, é Jeremias. E havia outros que, contra essas identificações, diziam: é um dos profetas. Mas o Filho de Deus eles não reconheciam. Então Jesus se dirige aos discípulos para saber o que eles pensavam a respeito de Jesus, a respeito de si mesmo. E a resposta aqui que os discípulos deram a Jesus, pela representação de Pedro, está aí no verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi a afirmação que Pedro fez ali a respeito de Jesus. Este é o conceito, o conceito desta resposta de Pedro, era o testemunho mais alto e a confissão mais elevada que poderiam fazer. Então Jesus reagiu a esta resposta dos apóstolos através de Pedro, dizendo no verso 17: bem-aventurado, feliz, você é feliz, porque você foi alcançado pelo favor divino. Qual é o favor divino que você foi alcançado? Você foi alcançado por esta revelação, Simão Barjonas. Não foi através de carne, não foi através de sangue, não foi através da literatura, não foi através das tradições, mas essa revelação veio do Pai que está nos céus. Você não teria a capacidade de ter essa identificação, ter essa convicção, ter essa certeza, se não fosse pela ação de Deus que está nos céus sobre a sua vida. Essa foi, portanto, a confissão como resultado da ação divina na vida dos apóstolos, em particular através do apóstolo Pedro. Ninguém pode identificar Jesus como Filho de Deus, a não ser pelo poder do Espírito Santo, pois é Ele quem nos guia à verdade. Se não for pela ação divina, a Bíblia não vai passar de um livro qualquer. Mas quando o Espírito age no nosso interior, como diz João Calvino, os olhos do nosso entendimento, eles são tomados por uma iluminação e passamos a enxergar, e não apenas enxergar o que Deus está dizendo, mas somos também persuadidos pela verdade da Escritura. E aqui Pedro tem exatamente essa experiência. Ele já ouviu falar até aqui, sobre várias identificações a respeito de Jesus, mas essa foi especial. Deus foi quem deu esta revelação ao apóstolo Pedro. Então, no verso 18, Jesus completou agora, ainda no diálogo com o apóstolo Pedro, com o discípulo Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Esse verso é muito usado por alguns grupos cristãos para afirmar que Pedro estava recebendo a autoridade de suceder Jesus no ministério sacerdotal no decorrer da história. Alguns usam esse texto para dizer, olha, após a morte de Jesus, Pedro então assume essa vaga. Ele é o vicarius filii, aquele que assume a vaga do Filho de Deus para exercer o ministério sacerdotal na terra. Contudo, esse verso possui somente um significado. A pedra aqui significa o próprio Jesus, aponta para o próprio Jesus, sobre o qual a igreja seria edificada. A igreja edificada sobre Cristo é a igreja que avança no mundo, levando o testemunho da verdade. E por isso as portas do inferno não podem conter o ministério desta igreja, que com base na verdade adentra as trevas, a fim de que todos aqueles a quem o Pai escolheu na eternidade sejam eficazmente chamados. Portas são instrumentos de defesa. Saímos de casa, saímos do carro e trancamos as portas, porque queremos proteger aquilo que de valor se encontra no seu interior. Jesus está dizendo que o inferno não poderá resistir à igreja que anda nessa verdade e que proclama essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus. O inferno não pode conter aqueles a quem Deus quer salvar. A morte não pode conter aqueles a quem Deus quer comunicar vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que compreende esta verdade e que anda nessa verdade e que comunica esta verdade é uma igreja por cuja autoridade as portas do inferno não podem resistir. A palavra Pedro significa pedregulho. Petros significa pedregulho, uma pedra pequena. Mas a pedra a respeito da qual Jesus está dizendo que sobre ela a igreja seria edificada não é Petros, senão Petra. Ou seja, uma rocha muito densa, grande. É sobre essa rocha que a igreja é edificada. É sobre Jesus. O próprio Pedro afirma em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso 8, que Jesus é a pedra eleita e preciosa, sobre a qual os crentes, como pedras vivas, são edificados. Paulo também diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo, pois ele é a pedra angular. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 12, e em Efésios capítulo 2, versos 20 a verso 22. Os apóstolos estão reconhecendo, pela revelação divina, que essa pedra sobre a qual a igreja é edificada não é o apóstolo Pedro, mas é Cristo. Na sequência, Jesus diz aí que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno usada aqui é o mundo invisível dos mortos, o lugar para onde os ímpios são levados. É muito importante sabermos que as portas da morte não prevalecerão contra o avanço da igreja que proclama o testemunho verdadeiro a respeito de Jesus. Por esse testemunho, aqueles que se encontram mortos são chamados e libertos para viverem com Deus eternamente. O diabo já perdeu essa batalha. Os nossos inimigos já perderam essa batalha, porque Jesus venceu. E não apenas venceu, ele proclamou a sua vitória diante dos espíritos em prisão. Ele demonstrou, ele testemunhou a sua vitória sobre os seus inimigos, encravando naquela cruz o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial. Ele simplesmente cancelou com o seu sacrifício na cruz. Está consumada esta obra. A igreja vence em Cristo Jesus e os seus inimigos são, portanto, humilhados, expostos ao desprezo, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a vitória da igreja através de Cristo Jesus. No verso 19, nós encontramos aqui palavras que são muito discutidas. Essas são as palavras: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que significa ter dado as chaves do reino dos céus aqui para o apóstolo Pedro? A interpretação correta desse verso está claramente exposta no livro de Atos.
Nós temos que recorrer ao livro de Atos para entendermos o que Jesus está falando aqui para o apóstolo Pedro. Pedro foi usado por Cristo para dar entrada aos judeus, à igreja cristã, capítulo 2 do livro de Atos, aos samaritanos, capítulo 8 do livro de Atos, e aos gentios, capítulo 10 do livro de Atos. Em todos esses capítulos, vemos Pedro proclamando aquilo que ele proclama aqui para Jesus, que ele é o Filho de Deus, fazendo uma vasta exposição do Evangelho, e por causa desse testemunho, carregado da autoridade de Cristo, judeus, samaritanos, gentios, entram no reino dos céus, entram no reino de Deus, desfrutam da paz, desfrutam da vida e experimentam da graça divina, a graça da salvação. Pedro foi um instrumento para, na proclamação da verdade, do testemunho a respeito de Jesus, pessoas de várias partes pudessem ser alcançadas pela graça salvadora. Essas chaves, portanto, se relacionam com a autoridade do testemunho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que atua para a salvação dos que creem, bem como para a condenação daqueles que o rejeitam. Por isso, o que ligar na terra já terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra já terá sido desligado também nos céus. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem que traz esperança de salvação para uns, mas condenação para outros que rejeitam crer em Jesus. Ele, o Evangelho, é a chave que confirma aquilo que nos céus já foi estabelecido segundo a soberana justiça divina. Agora, uma vez que nós chegamos aqui até o verso 19, por que o verso 20, então, Jesus proíbe os discípulos de anunciarem esse testemunho em várias partes? A resposta que nós temos, irmãos, está dentro do nosso contexto. Na sequência, o apóstolo Pedro nega o que Jesus deveria fazer com base na sua identidade. Ora, é muito incoerente. Se por um lado ele confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele tinha que entender que o Filho de Deus tinha que ir para a cruz. O Filho de Deus tinha que morrer. O Filho de Deus tinha que ser sacrificado. Mas sob a influência de Satanás, em particular, ele tenta persuadir Jesus, reprovando o plano de ir até Jerusalém para sofrer a humilhação e ser sacrificado na cruz. E esta variação tão rápida de humor, essa variação tão rápida de confissão, acontece porque a obra não estava completa. A obra seria completa na ressurreição de Jesus. Aqui Pedro está vendo apenas o vislumbre daquilo que vai acontecer. Pouco tempo depois, Jesus vai para Jerusalém, sofre todas essas humilhações, é sacrificado na cruz, é sepultado, até o terceiro dia ficou sepultado, e ele ressurge dentre os mortos. Ele aparece a 10 discípulos, segundo a perspectiva do Evangelho de Marcos, ele aparece a 10 dos seus discípulos, e Jesus censurou-lhes a incredulidade. Eles não estavam crendo na ressurreição. 8 dias depois, Tomé aparece. Está ali presente. Jesus aparece aos discípulos novamente e resolve uma dúvida no coração de Tomé. Se eu não ver as marcas e o sinal, eu não posso crer. Jesus então aparece para Tomé, resolve o problema da incredulidade no seu coração, que ele já tinha resolvido no coração dos demais apóstolos, os 10 apóstolos. E então, a partir daí, meus irmãos, Jesus diz para eles: vocês devem ir para Jerusalém para que receba a promessa do Pai. Que promessa é essa? O poder do Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Foi o Espírito Santo que potencializou o testemunho. Por isso, a partir dali, os discípulos estavam prontos, até se fosse necessário, morrer por causa do testemunho, exatamente o que aconteceu. Mas sem a obra ter sido completada e sem o poder do Espírito Santo, os discípulos não estavam ainda habilitados, capacitados para levar adiante esse testemunho. Por isso Jesus disse: olha, ainda não é momento de vocês levarem adiante essa revelação. Vocês precisam aguardar. Tinham que terminar a obra e o Espírito tinha que descer sobre eles. Dito isso, meus irmãos, compreendendo esse texto, agora vamos voltar um pouquinho a nossa atenção para o que aconteceu na história da igreja. Os teólogos católicos romanos justificaram o sacerdócio papal, dizendo que Jesus deu as chaves do reino a Pedro, ignorando o fato de que o véu foi rasgado de cima a embaixo, abrindo o caminho à presença de Deus a todos aqueles que creem em Jesus. Segundo eles, Pedro foi o primeiro papa de Roma, e a salvação, portanto, estaria sob o poder desse vicário
e também de seus sucessores. Nesse contexto, o ofício papal passou a reivindicar a autoridade de perdoar ou reter perdão a pecadores. Contudo, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero ousou enfrentar, dentre outras, essa convicção, anexando 95 teses de protesto na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, desencadeando assim uma reação em massa, dando início àquilo que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante, considerando a Bíblia como a única regra de fé e prática e também a eficácia e expiação de Cristo na cruz. Entre essas teses, Lutero enfatizou que os crentes são perdoados por Deus, rejeitando qualquer ensino de que necessitava das indulgências concedidas pela igreja. Ele declarou na tese 36 essas palavras: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Na tese 37 ele disse: qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Lutero insistiu que todos os crentes verdadeiros têm acesso sim à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo, e assim são perdoados, são abençoados. Em uma das suas obras, Lutero diz o seguinte: quando recuperarmos nossa liberdade de alegria, entendendo que somos todos iguais, em todos os direitos, quebraremos o jugo da tirania e saberemos que aquele que é cristão tem Cristo, e aquele que tem Cristo tem todas as coisas que são de Cristo, refletindo Efésios capítulo 1. Aqueles que estão em Cristo desfrutam de toda sorte de bênçãos espirituais que Deus reservou através do seu Filho. Ao estudar a Bíblia, especialmente Romanos, ele descobriu que em Jesus o crente é justificado dos seus pecados e, portanto, tem acesso ilimitado, imediato a ele, sem a mediação de um sacerdote humano. Assim, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes resultou da doutrina da justificação, somente por Cristo, através da graça, mediante a fé. No quarto volume das Institutas, capítulo 19, página 443, João Calvino disse o seguinte, refletindo sobre a missa, que significa, no contexto católico romano, sacrifício. Calvino disse que são contraventores para com Cristo todos os que se chamam sacerdotes para oferecerem sacrifício de apaziguação. Ele foi constituído e consagrado sacerdote pelo Pai, com juramento segundo a ordem de Melquisedeque, sem fim, sem sucessor, Hebreus 7,3. Ofereceu sacrifício de eterna expiação e reconciliação de uma vez por todas. Agora, havendo entrado no santuário do céu, também intercede por nós. Nele somos todos sacerdotes. Em síntese, os reformadores ensinaram que o relacionamento da igreja com Deus foi e está fundamentado na suprema obra de Cristo, não estando sujeita aos caprichos de qualquer ordenação humana. O Novo Testamento claramente ensina que a igreja não está edificada sobre Pedro, e sim sobre Cristo. Ele é o fundamento da igreja, ele é o fundamento da minha fé, ele é o fundamento da sua fé, Jesus Cristo. Pedro certamente não interpretou as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, no sentido de que a igreja seria edificada sobre si, pois ele mesmo identificou Jesus como pedra fundamental em Atos capítulo 4, verso 11. Assim como Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, capítulo 10, verso 4 e em Efésios capítulo 2, verso 20. Também se referiu a si mesmo como um ancião, um presbítero, juntamente com os outros, em 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 3, não como alguém especial ou superior. Pelo contrário, ele se colocou no mesmo nível dos demais presbíteros. Tenho certeza de que também percebeu quando Jesus falou sobre as chaves que as entregava a todos os apóstolos e não apenas para ele. Lá em Mateus capítulo 18, verso 18,
pouco depois, o que nós lemos nas palavras de Jesus foi o seguinte aos seus discípulos: eu solenemente vos declaro, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, as palavras de Jesus foram dirigidas a todos os discípulos, e não apenas para o apóstolo Pedro. No capítulo 16, vemos Jesus se dirigindo diretamente a Pedro, porque Pedro fala em nome dos discípulos. O cristão verdadeiro olha para Jesus como o único sacerdote, o único mediador, jamais para homens como sacerdotes ou mediadores diante de Deus. Já vi uma situação muito estranha para mim lá nos Estados Unidos. Um dia bem cedinho estava numa reunião com um pastor de uma determinada igreja, e esse pastor recebeu uma ligação na minha frente. E naquela ligação, um membro da igreja que estava saindo para o trabalho estava ligando pedindo ao pastor a bênção. Então os membros da igreja tinham que ligar para ele para pedir a bênção, porque se ele não declarasse a bênção, aquele dia poderia ser muito ruim. E a igreja foi ensinada a depender da declaração da bênção daquele pastor, como se ele fosse o mediador entre ele e Deus. Isso é um verdadeiro absurdo, porque o crente deve ser ensinado a olhar para Cristo e confiar em Cristo em toda e qualquer circunstância da sua vida. Ele deve se colocar de joelhos e buscar a Deus que está nos céus, porque o Deus que está nos céus, o Criador, o Senhor do universo, tem os seus ouvidos atentos ao clamor daqueles que o buscam. A reforma protestante rejeitou as pretensões do sacerdócio e libertou os crentes de abusos de autoridades na igreja e da insegurança quanto à sua salvação. Aliás, o Novo Testamento não descreve nenhum líder como sacerdote, porque Cristo é apresentado como o único sacerdote diante de Deus a favor do seu povo. Eu quero concluir trazendo aqui 4 recomendações a todos nós. Primeiro, irmãos, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes não pode ser uma prerrogativa para desmerecermos, desqualificarmos ou até mesmo nos opormos às autoridades que Deus instituiu entre nós. Devemos reconhecer a autoridade dos ofícios biblicamente ordenados na igreja. Pastores, presbíteros, bem como diáconos, foram aprovados e eleitos pela congregação e, portanto, devem ser respeitados, considerados nas orações e apoiados por todos os crentes, para que desempenhem bem as suas funções, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, parágrafo 1º, o próprio Cristo instituiu na igreja governo através dos seus oficiais. Cristo, ele instituiu o seu governo na igreja através dos seus oficiais. Segundo, precisamos reconhecer também que todos esses oficiais, como os demais membros da igreja, carecem de perdão para os seus pecados, forças diante das tentações, discernimento para evitarem os enganos, ensino para crescerem na fé e misericórdia por causa das suas fraquezas. Pelo fato deles ocuparem funções de autoridade na igreja, não significa que eles estão isentos das mesmas tentações que todos os crentes atravessam. Por isso eles devem estar constantemente presentes em nossas orações. E devemos ser os primeiros a levantar as mãos desses homens, para que eles não se desfaleçam no exercício do seu mandato e da designação que o Senhor lhes entregou. Mas é importante, irmãos, sabermos que todos os líderes da igreja são sujeitos a fraquezas que todos estão sujeitos também. O único que pode oferecer segurança para a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. O único que serve de exemplo moral e espiritual perfeito é Jesus Cristo. O único que jamais frustra as reais necessidades da igreja é Jesus Cristo. O único capaz de sustentar e guiar os crentes verdadeiros, fazendo-os vencer as tentações do pecado, é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Portanto, a nossa alegria, a nossa motivação e o nosso compromisso jamais deveria ser abalado por causa de A ou B, não importa quem seja, porque a nossa fé, a nossa dependência e a nossa motivação devem estar sempre atreladas à obra do Senhor Jesus e à suficiência da cruz.
Terceiro, não permita desenvolver dependência emocional para se sentir motivado a crescer na fé por nenhum ministro do Evangelho, famoso ou anônimo, antigo ou recente em sua história, culto ou inculto. Confie, acima de todos eles, na eficaz operação do Espírito Santo para a sua santificação e mantenha firme o compromisso e a alegria cristã, seguindo a verdade de Cristo fielmente comunicada pela palavra de Deus. Dependa de Cristo, espere de Cristo, se alegre em Cristo, coloque a sua fé em Cristo. Conte com o auxílio da sua liderança, mas não dependa dela, dependa de Cristo, porque só Ele pode satisfazer as mais profundas necessidades da sua alma. E em último lugar, invista a sua vida na busca de Deus, pela oração e leitura da sua palavra, especialmente quando estiver enfraquecido na fé, desanimado, em dúvidas ou desesperado. Não espere de nenhuma pessoa a solução quando Deus está nos céus, com seus ouvidos e olhos atentos ao seu clamor. Temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós e por meio de quem obtemos graça em ocasião oportuna. Jesus é o sumo sacerdote e é Ele quem nos reconcilia com Deus. Busque o Senhor e prove o quanto Ele virá em direção ao seu clamor, em direção à sua oração. Só o Senhor Jesus pode interceder por nós diante do Pai. Confie nele, dependa dele e ande nos passos dele. Vamos orar.